eu queria esclarecer alguns pontos básicos, o mais importante. Primeira coisa, o estudo tem que ser feito por cada um. Não dá para, nem eu querendo, posso mastigar toda a informação da astrologia e colocar na mente de cada um. Eu posso só indicar o caminho e dar dicas. Então, aquilo que eu vou dizer para estudar no livro, tem que estudar mesmo. Não basta só ler e deixar. Não dá para lembrar tudo isso que você vai ler. Então, cada um tem que saber o significado de cada item que estamos falando. Agora, em todo este conhecimento, eu quero esclarecer algumas coisas que são de extrema importância. Então, eu vou colocar um mapa na tela para poder explicar. Olha, todos estão vendo o mapa? Tá, então tá. Vocês estão vendo aqui embaixo essas rodas? Sim. Esta roda está dividida no meio, horizontalmente. Esta linha é a linha do horizonte. Mas na personalidade, porque esta roda é a nossa personalidade. E a nossa personalidade está dividida em o lado físico, material, que está embaixo, que aqui diz 7, que tem 7 planetas. Sim. Nessa quadrante, não, neste meio. E tem 5 planetas na parte mais espiritual, mais abstrata. Quer dizer, essa divisão aqui é divisão da personalidade. É da visão do mapa, está aqui no mapa. Só que ela significa uma divisão na personalidade. A parte prática e realista e física, material, e a parte teórica abstrata, por isso chamamos isso espiritual. Mas vocês têm que entender o significado do que é material e espiritual aqui, nessa definição. Então, isso aqui é uma divisão da personalidade. Agora, aqui tem esta divisão vertical. O que era vertical? Alguém pode me dizer? O meu e do outro. Eu e do outro. Isso. Tudo que é do lado esquerdo tudo é o eu e o meu. Então, no eu e no meu, só tem 4 planetas. Quer dizer, 4 pontos energéticos. Não importa que planetas, depois se estuda quais planetas. Mas aqui a divisão geral. 4 planetas tem do lado meu e eu. E daqui do outro lado tem 8 planetas. Do lado dos outros. Isso quer dizer que esta pessoa vai depender e vai viver mais no relacionamento com os outros, na dependência dos outros, na ligação com os outros. E vai ficar menos dependente, menos se apoiando sobre si mesmo ou mesma. E aqui, neste lado aqui, 7 embaixo e 5 em cima. Quer dizer, esta pessoa é mais prática, mais produtiva, mais terrena
mais realista na Terra. Não é tão teórico. Não. Por exemplo, um político que tem que ter mais em cima, tem que ter mais planetas, mais energia, porque tudo teoria, relacionamento, etc. Vamos estudar isso ainda. Mas isso é o raciocínio. E aqui, esta roda à esquerda, ele está mostrando cada quadrante. Então, vocês estão vendo nesta pessoa o quadrante do lado direito embaixo tem mais planetas do que os outros. Alguém pode me dizer o que significa isso? A tendência energética relacionada ao outro material é mais forte do que todas as outras. Não somente material. Mas social, a parte social, não é? Não a parte social, é o serviço que esta pessoa dá para os outros. Aquilo que dá para os outros. Aquilo que cria para os outros. É que é, Zara? Eu não entendi essa parte. Nós temos esses 4 quadrantes que representam a divisão da nossa personalidade. Então, a nossa personalidade é dividida em, primeiro, aqui, olha esta roda aqui, o lado esquerdo é o eu e o meu. O lado direito é aquilo que é dos outros. Os outros e dos outros. O serviço que eu presto para os outros, o meu relacionamento emocional com os outros, como eu faço sexo, que isso tem que ter outro. Então, aqui se vê no outro. Entende? Ok. E aqui dividido em 4, tem que ver cada um desses quadrantes que eu expliquei na outra aula o significado. Mas sendo que embaixo, está vendo 6 aqui? Então vamos ver aqui as casas. São essas 3 casas, certo? Sim. É a casa 4, 5 e 6. Essa casa, a atividade da vida desta pessoa é mais acentuada no serviço que ela presta para os outros, na criatividade desta pessoa para os outros, que a casa 5 é a criatividade, e a casa 6 é o serviço que a pessoa presta para os outros. Então, aqui, essa divisão nos dá ideia, sobre o tipo da personalidade desta pessoa. Mas o que eu queria dizer com tudo isso, é, quando fizer mapa, as 2 linhas mais fundamentais e mais importantes são esta linha e esta linha. Porque isso é divisão da nossa personalidade. Esta linha divide entre o eu e os outros. E esta linha divide entre a minha parte prática de realizar as coisas na Terra e a parte filosófica e abstrata. Então, quando tiver um planeta, especialmente planeta externo, quando tiver um planeta perto desta linha, dessas cúspides, da cúspide da casa 4, a cúspide da casa 10, a cúspide da casa 1, que é o ascendente, e a cúspide da casa 7, que é o descendente. Quando tiver um planeta, especialmente se um planeta distante do Sol, quando tiver um planeta perto, olha, aqui Júpiter não está muito perto.
Júpiter está a 27 graus e a cúspide... Júpiter está a 17 graus e a cúspide está a 27 graus. São 10 graus de distância. Já está bastante longínquo. Mas aqui Plutão, por exemplo, dessa cúspide está 21 graus e aqui 28. São 7 graus, já começa a ficar mais perto. Então, por que é importante? Entendam por quê. Porque esta linha, esta cruz aqui, essas duas linhas, são as linhas fundamentais da nossa personalidade. São as linhas que definem a característica mais aparente da nossa personalidade. Então, uma pessoa que tem planetas distante do Sol, e depois vou explicar por que distante do Sol. Quando tiver planetas fortes perto do meio do céu ou do fundo do céu, como aqui, ou então no ascendente ou no descendente, são pessoas de personalidade forte. São pessoas que marcam, que podem marcar a vida dos outros, a própria vida, etc. Eles marcam, têm uma vida marcada. Então, isso é uma coisa que eu preciso que vocês lembrem, porque o resto dos planetas espalhados são importantes, mas não são fundamentais totalmente na personalidade. O que é fundamental é o que está perto deste eixo, do eixo horizontal e do eixo vertical, porque são os eixos divisórios de nós mesmos. Aquilo que eu estou pronto para fazer para o outro, por exemplo. Então, se tiver um planeta forte nessa linha, este planeta vai ajudar a conciliar na minha personalidade os dois lados, aquilo que é meu e aquilo que é dos outros. Aquilo que é para mim e aquilo que é para os outros. Isari, Deu para entender isso? Sim, e se tiver o Sol nessa cúspide, tem alguma... Não, também no Sol, também no Sol. Mas vamos partir agora para a segunda coisa mais importante que eu peço, por favor, prestar atenção. Olha, está vendo esse mapa do Chico Xavier? O Chico Xavier tem Urano perto do ascendente. E não somente que é perto do ascendente, Urano está na casa 12. E o que é a casa 12? O espírito. Espiritualidade. A casa do espírito. A casa do espírito, e ele, Urano está dirigindo aqui a vida deste homem, com a parte espiritual. Por isso que ele marcou tanto. Mas tem mais um fator importante no Chico Xavier. Eu não sei, alguém falou, mas eu não estou vendo aqui, que ele tem 9 planetas em ar. É verdade? Quem falou isso? O Enio. Enio, você está aí? Falou. Enio não está. Ele tá com o microfone desligado, Enio. Enio, liga o microfone. Mais embaixo, Zari, você vai ver, olha só, pontuação: fogo, terra, ar e água. Aonde que você vê isso? Aqui, olha, do lado do seu lado direito. Sobe um pouquinho. Você vai ver água, 0, ar. Aí. Ah, sim. Isso. Então, ele tem no ar
9. Isto é muito impressionante. Isso é muito impressionante. Então, não basta que ele tenha Urano, que está perto do ascendente, desse eixo, ele também tem 9 planetas, 9 pontos energéticos no elemento ar. E o que é elemento ar? Comunicação. Alô? Comunicação? O ar é pensamento, inteligência, comunicação, pensamento. Então, ele teve grande penetração na parte mental para compreender o espírito, tudo aquilo que ele estava... E ele tem aqui mais uma coisa forte. Netuno fazendo quadradura com o Sol e com Mercúrio. Mas isso eu não quero analisar agora o mapa dele. Eu quero fazer outra coisa que é mais importante. Rosário, uma pergunta só do mapa do Xavier. Sim. Assim, eu percebi que tem muitos planetas também na parte de baixo, que é a parte material, né? Então, isso significa que todos esses 9 planetas no ar, de pensamento e inteligência, ele aplicou de uma forma prática na vida material. Não ficou só na teoria e só na demagogia. Ele aplicou materialmente. Entendi. Por exemplo, um industrial, uma pessoa que é industrial, que ele fabrica coisas, ele tem que ter mais planetas embaixo, fortes, porque se ele tiver só em cima, vai ser uma pessoa só teórica, não vai realizar nada, ou vai realizar pouca coisa. Outros vão pegar as ideias dele e outros vão realizar. Aqui não, aqui ele realiza. Mas vamos aqui nesta outra parte que é de extrema importância, isso que eu vou explicar agora. Eu mostrei a semana passada. Vocês estão vendo aqui, os planetas estão desenhados de uma outra forma, mas eles respeitam o sistema solar, quer dizer, tem o Sol, perto do Sol está Mercúrio, o próximo que está mais perto é Vênus, o próximo que é mais perto é a Terra, só que a Terra não está desenhada aqui, em vez disso, está desenhado a Lua. E depois, um pouquinho mais longe da Lua é Marte, depois é Júpiter e depois é Saturno. E Saturno é o planeta mais longe visível ao olho nu. O fato que Saturno é visível ao olho nu, espiritualmente isso significa que ele é visível na nossa consciência. Quer dizer, nós como seres humanos enxergamos no nosso interior nós enxergamos esqueci a palavra. A presença de Saturno, nós enxergamos... A influência, a disciplina que o Saturno nos impõe. Por isso, Saturno é aquele que pode causar medo. Ele pode, não é que ele causa medo, ele pode causar medo. Quando você vai ter tendência de fugir da disciplina, quando você vai querer fazer coisas que não estão dentro da disciplina da consciência de Saturno. Aí você vai sentir medo. Mas isso vamos estudar isso ainda.
Então, quero que vocês prestem atenção. Este ovo desenhado aqui, esta é a nossa personalidade humana. E a nossa personalidade humana está dividida em dois. Aqui, a metade é a vida animal ou a percepção dos sentidos. A percepção dos sentidos e a vida animal se compõe de Mercúrio, que é o nosso pensamento, a grosso modo, Vênus, que não são os nossos desejos, também a grosso modo, as nossas atrações, os nossos desejos, e a Lua, que são as nossas emoções. Isso que um animal tem também. Então, vida animal é do Sol, onde tem a individualidade, Sol, Mercúrio, pensamento, Vênus, desejo, Lua, emoção. Esta é a nossa metade animal. Só que nós temos mais do que a vida animal. Nós temos esta outra metade, como eu falei que o limite é Saturno. Então, nós temos Marte, Júpiter e Saturno. E aqui no meio está um Quiron, que alguém perguntou do Quiron. Mas não importa no momento. Essa é a nossa vida pessoal consciente. Então, vejam bem. Esta nossa metade aqui é animal, onde nós podemos ter controle. É bom lembrar isso. Nós podemos ter controle sobre o que pensamos e o que falamos. Nós podemos ter controle sobre o que desejamos e o que ansiamos para os nossos sentidos físicos. E nós podemos ter relativamente controle sobre as nossas emoções. Essa metade lembram. Isso é extremamente importante para o entendimento dos planetas e da nossa personalidade. Novamente, a Lua são as nossas emoções e as nossas ligações humanas, tipo família, mãe, ligação, a cola com a família, a tradição, aquilo que nos emociona, aquilo que nos comove, é Lua. Aquilo que nós desejamos, os nossos desejos, é a Lua. Desculpa, é Vênus. O que eu gosto, o que me atrai, o que eu não gosto, o que eu espero dos outros, o que me agrada, etc. Isso é Vênus. E o mais perto do Sol é o que está mais perto do nosso eu. O que está mais perto da nossa consciência, do nosso eu, que é o Sol. O pensamento. Então, Mercúrio é o pensamento, a comunicação, e tudo que está ligado no pensamento. Como nós pensamos, como nós reagimos com o pensamento, como nós nos comunicamos, como nós falamos. Por exemplo, se uma pessoa tem no mapa Mercúrio muito mal aspectado, esta pessoa vai ter dificuldade de estudar, esta pessoa vai ter dificuldade de falar, vai ter dificuldade de se comunicar e também vai ter dificuldade de aprender, porque a comunicação é dúplice. É aquilo que nós recebemos de fora de informação e aquilo que nós transmitimos da nossa comunicação. E Vênus também desejo, o amor ou desejo. Como nós
Como? O que seria Mercúrio mal aspectado, por exemplo? Depois, ainda não chegamos ainda. Só lembra disso. Vênus tem também dúplice. Como nós amamos, como nós amamos e o que nós esperamos, o amor que nós esperamos do outro. Essa metade a metade da nossa personalidade, da nossa parte animal, dos sentidos físicos, somente sentidos físicos. Uma pausa de 1 minuto para fazer perguntas. Dari, do jeito que você colocou, isso tem uma grande associação com os 7 chakras, não tem? Só não consigo entender o Sim, Sol... com certeza. Tem, Porque mas quem estuda astrologia não estuda os chakras. Isso é outra história. Tá, mas é porque as definições, a parte superior são os 3 chakras, tendo Saturno como principal, né? Eu só não consegui entender o Sol. Não, por favor, não associa isto aos chakras. Por enquanto não associa aos chakras. Embora que tenda a haver. Só que isso já é estudo espiritual, não é astrologia. Tá. Nós temos que lembrar, Mercúrio é o intelecto e o pensamento. Vênus é o desejo e os sabores. O que você gosta e o que você não gosta. Como você ama. A Lua são as emoções e os apegos e as tradições. Os apegos emocionais. Só isto é a parte emocional, a parte pessoal dos sentidos físicos. Zari? Sim. Além de observar as cúspides e os planetas que têm uma influência maior na personalidade da pessoa, esse esquema que você colocou, esse desenho ele seria como se fosse um esquema para a gente começar a observar o mapa da pessoa pelo Sol, pelo Mercúrio, depois Vênus, Lua, ou não necessariamente? Não, pode ser sim. Depende do que você procura no mapa, mas isso que você fala tem sentido. Tá, obrigada. Posso ir para frente ou tem mais pergunta? Não, só falando disso que a Tainá falou agora, eu estou com o meu mapa aberto aqui, né? Você está falando, eu estou seguindo aqui. E aí, pode realmente... falar. Não, chama atenção, né? Algumas coisas, assim. Enfim, relacionado a isso que você está falando aqui mesmo. Mas tudo bem. Tá bom. Onde está a tua Lua? No teu mapa? Minha Lua está na casa 5. Desculpa, na casa 3. Em que signo? Está na Lua, em Aquário. Tá, veja bem. Então, vamos analisar isso. Vamos analisar isso. Isabel, também em Aquário. 7 graus e Aquário começa em 0 graus. Acho que eu estou falando certo. Sim, não. Isso, a Lua está em Aquário. Isso. Quando você nasceu, a Lua estava na frente do signo de Aquário. O que significa isso? O que vocês podem me dizer sobre Lua em Aquário? Vocês sabem agora o que é Lua. Lua é emoção, Lua é as emoções. A grosso modo. Humanas, família. Tá. Então, o que vocês podem me falar sobre Lua em Aquário? Aquário é ar. Ar. Ar, tá? E daí, o que é ar? Pensamento. Ela expressa as emoções pela comunicação?
Ela o quê? Ela expressa as emoções dela se comunicando? Perfeitamente. Por que você diz expressa as comunicações? Não, expressa as emoções. Expressa emoções Pela comunicação. É verdade isso, exatamente. Agora, aqui tem um reforço maior do que você falou, porque a Lua está na casa 3. Casa 3 é a casa... É de comunicação, a casa 3. É a casa de comunicação. Mente consciente. Então, a Isabel é uma pessoa que tem um grande ponto magnético e energético de comunicação. De comunicação, e a Lua são as emoções. Então, a comunicação dela é sujeita às emoções da Lua. Só que a Lua está num signo de ar que é frio e fixo. Então, ela não tem muitas altas e baixas de emoções. Ela tem emoções fixas. Dificilmente ela se desequilibra emocionalmente. Porque ela tem fixidez nas emoções. Por que fixidez? Porque a Lua está em Aquário, que é um signo fixo. Quer dizer que se ela não gosta de alguém, é difícil ela gostar. Não, se ela não gosta de alguém, não muda a emoção dela e ela pode fazer de conta, ela pode disfarçar totalmente isso. A finge que gosta. É farsa. São muitos elementos a serem analisados. Oi, né? querida! Muitos elementos, isso. Para cada aspectozinho tem várias coisas. Nós estamos tentando dar um começo para analisar uma coisa. Mas tem muito mais influências. Zari, e não tem o aquário também, ele tem uma característica de grupo, não tem? De ser comunicativo com o grupo e não com pessoa... Coletivo, né? Verdade, porque aquário Então, é signo da casa 11. Isso. Que é mais social, assim, né? Mais Os social, amigos. mais grupo grande. Grupo grande, isso. Isso, eu acho que está combinando com Isabel. É o signo combinando. festivo, né? É o signo festivo. Bom. Legal, Zari, obrigada. Zari, deixa eu fazer uma pergunta, Shirley. No caso, assim, no caso do meu mapa, né, também que eu estou olhando aqui, a maior parte dos planetas estão na casa 11, que é o Sol, o Vênus, o Mercúrio e mais um outro planeta aqui, o Urano. Então, olha, vamos analisar isso assim, rapidamente. Casa 11 é casa de ar, porque lá sim, casa de aquário. Justamente o que eu ia perguntar, que é a de aquário também, né? É de aquário. Então, você é uma pessoa de excelente comunicação e excelente relacionamento comunicativo com grandes grupos. Você tem alguma coisa E boa? pequenos também. E pequenos também, mas grandes, especialmente grandes. Você tem alguma coisa gente, Natasha? Ela total, né? Seu Zari, as pessoas famosas geralmente têm muitos planetas na casa 11, né? Então sou eu mesma. Não, sim, é verdade isso. Isso é verdade, porque pessoa que tem planetas muito acentuados na casa 11, porque casa 11 é a casa não planejamento. Objetivos, objetivo de vida. Então, pessoa que tem
planetas muito impressionantes, fortes na casa 11, geralmente ficam famosas. Eu tenho dois Famosas planetinhos, serve? influentes em grandes sociedades. E quando o planetinha na casa 11 está na... Ah, não é cúspide, né? Não tem. E o Mercúrio, por exemplo, qual a influência aí do Mercúrio? O Mercúrio também é um que influencia bastante, Mercúrio e Vênus, né? Não, bastante não, influencia, tem que estudar o mapa. O Mercúrio é o pensamento e a comunicação. Então, tem que analisar, de acordo à situação de Mercúrio, de acordo à presença dele e quais são as influências que ele recebe. Ainda nós não estudamos influências. Bom, vamos agora olhar a segunda parte da nossa personalidade, que é a vida pessoal consciente. Nós temos assim, além dos nossos sentidos físicos, nosso pensamento e nosso desejo e nossa emoção, nós temos essa segunda parte, Marte, Júpiter e Saturno. Marte é que ele está mais perto dos sentidos físicos. Ele é a nossa ação, como nós alcançamos as coisas que queremos. Como nós lutamos, se for necessário lutar, então se nós somos lutadores ou não. Como nós lutamos, como nós batalhamos para conseguir o que o Vênus quer, o que Mercúrio pensa, o que a emoção exige. Então, Marte mostra a posição de Marte, como nós conseguimos o que queremos. Se você vai ter grande desejo e grande pensamento, etc., etc., mas o teu Marte estiver muito ruim, colocado muito ruim, você vai ser covarde, com medo, sem iniciativa, com medo de começar a fazer alguma coisa, não vai ter coragem, e vice-versa. A pessoa pode não ter tantos desejos e pensamentos, mas ele tem um Marte muito forte, então é uma pessoa de cabeça quente, que vai logo lutar, logo vai enfrentar qualquer desafio, desperta ele. Então, Marte é aquele que enfrenta os desafios, aquele que é despertado pelos desafios da vida. Então, Marte é aquele que o jeito como nós conquistamos o que nós queremos. Agora, vamos mais longe do Sol. Júpiter. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Então, ele já está tão longe do nosso ego, que o nosso ego está aqui. O nosso ego é este aqui. Se compõe desses planetas, Mercúrio, Vênus e Lua. Lembram? O nosso ego é composto de Mercúrio, Vênus e Lua. Depois, Marte é aquele que luta para conseguir o que o ego quer. E Júpiter, como ele está muito longe, ele começa a receber já influências de fora. Do jeito que o Sol ilumina ele, mas está bem longe, ele começa a receber também mais luz desses outros planetas que estão fora do nosso alcance consciente, e também já começa a receber luz
igual como a luz solar, ele começa a receber luz cósmica. Então, ele já começa a ser mais abstrato, um pouco mais abstrato. Mas o pensamento de Mercúrio, ele está se expandindo dentro de toda a nossa personalidade. Toda a nossa personalidade escuta, maneira de falar, escuta o nosso pensamento e escuta os nossos desejos. Certo? A nossa personalidade toda ela, escuta os nossos pensamentos e escuta os nossos desejos e escuta ou percebe as nossas emoções. Júpiter, como recebe influência de fora, ele começa a julgar, ele começa a balançar. Júpiter é a balança que mede, porque Júpiter está perto de Saturno. E lembram que Saturno é metade humano, metade divino. Ele é a disciplina, ele é a consciência, ele é a razão do mundo real. O mundo real, entre aspas, que é este mundo, o que nós reconhecemos como mundo real. Então, Júpiter é aquele que mede na balança dele, ele mede, eu mereço este desejo, eu mereço, vale a pena eu matar uma pessoa para conseguir o que eu quero, a posição na vida que eu quero? Aí Saturno diz, não, matar é proibido, matar foi proibido, Deus falou que não. Então, Júpiter faz este balanço e ele determina a filosofia de vida. Lembram, Júpiter é aquele que expande a mente na direção do abstrato. Podem escrever isso. Júpiter é aquele que expande a mente para o abstrato, para fazer o balanço, o julgamento das coisas. Por isso, Júpiter é aquele que forma a nossa filosofia de vida. Como nós enxergamos a vida? Como nós enxergamos a vida? Na vida, o que? Você tem que lutar, matar, conquistar, não importa quantos mortos, não importa nada, o importante é você ser vencedor. E outra pessoa vai pensar diferente. Não, eu não vou matar, não vou nada, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, se eu vou fazer tudo direitinho, então Deus vai me dar a sua bênção. Então, também Júpiter é o planeta da fé. É o planeta da fé, da crença. Eu estou falando para vocês os pontos fundamentais de cada planeta. Eu quero o entendimento, porque no livro vocês vão ler mais 50 e 60 definições para cada planeta. Não dá para memorizar tudo. Então, por isso é mais importante o entendimento da função de cada planeta, de acordo com a posição dele. Esse desenho foi inspirado por Amazar, há uns 15 anos, 20 anos atrás. Rosário, eu sei que você quer falar de... Eu sei que você não quer falar de Quiron agora, mas só um spoilerzinho, pode ser só para colocar aqui no... Mas eu queria fazer uma pergunta sobre Júpiter. Não, Quiron deixa para lá, Isabel. Olha no livro o que diz sobre Quiron.
bom. Quirón é uma pedra. Ele não é nem planeta, é uma pedra. O que pode influenciar uma pedra perante os gigantes de Saturno, Júpiter, Marte, a Lua? É uma pedra, não vale a pena se meter com isso. Pode perguntar sobre Júpiter. Então, no livro eu li que estava onde você tem boa sorte e gosta de passar o tempo de lazer. Não, Também isso, é isso? isso aqui é poesia da pessoa que escreveu. Eu quero o entendimento por que Júpiter é justiça, por que Júpiter é crença, por que Júpiter é expansão. Pela posição dele distante do Sol e mais perto de Saturno. Ari, no popular, sempre ouvi falar que Júpiter é um planeta benigno, enquanto que Saturno é um planeta limitante. É verdade, é verdade. Mas isso também é um conceito muito sem explicação. Assim, você tem que captar do nada e aceitar. Ah, ele é planeta benigno, tá bom. Tem que acreditar nisso. Um pouco que as pessoas falavam, ou algumas pessoas falam, a primeira coisa que você tem que olhar no mapa é onde você tem Saturno, né? Para ver qual é o teu desafio de vida. Não diria isso. Eu acho que isso que você falou agora não é uma informação totalmente válida. Tá. Não é totalmente válido. Agora, vamos ver o que é Saturno. Vamos ver o que é Saturno. Saturno está no fim da nossa percepção consciente. Também por isto, nós não enxergamos nenhum outro planeta além de Saturno. Então, Saturno está no limiar da nossa concepção. Mas nós percebemos Saturno. E Saturno a metade dele, podemos dizer, ele está dentro da nossa personalidade, e a outra metade está recebendo do cosmos, do espaço cósmico, ele está recebendo a luz cósmica. O que é a luz cósmica? A luz cósmica é o todo, é Deus. A luz cósmica é Deus. É a vontade única do universo. É a unidade do universo. Então, se você aqui, se você, com todas as suas emoções e pensamentos e desejos, se você está dentro da lei, vamos dizer a lei entre aspas, quer dizer, dentro da lei da unidade, se você está fazendo tudo de acordo à unidade do universo, então Saturno vai ser muito benéfico para você. Mas se você estiver fazendo coisa contra a unidade do universo, por exemplo, se você estiver roubando, se você estiver prejudicando outra pessoa ou outras pessoas, se você estiver fazendo coisas contra a lei da unidade do universo, então Saturno pode ser desafiador. E isto se vê no mapa, na posição dele no mapa. Então, Saturno se chama, na astrologia, o mestre dos planetas. É aquele que coloca limites, o limitador. Então, por exemplo, se você tiver um desses planetas pessoais, que é fraquinho perante Saturno, se você tiver um desses planetas mal colocado diante de Saturno, o que quer dizer mal colocado? Quer dizer, ele quer sair fora da lei. Ele quer fazer besteira.
Então, Saturno vai colocar medo nele. Saturno é aquele que coloca medo. Então, vamos voltar um minuto para o mapa que eu estava olhando antes. Olha, você está vendo aqui Saturno e a Lua grudados. O meu também está a 7 graus e a Lua está a 5 graus. Tem 2 graus, de distância, é praticamente grudado. E o que é a Lua? Emoções. Emoções, reações, tudo o que é emocional. Então, o fato que Saturno está grudado com a Lua, esta pessoa tem medo. Esta pessoa tem medos. Medo de errar. Medo da mãe, porque a Lua é a mãe. Medo de qualquer coisa. Medo de si mesmo. Então, o que acontece? Essa pessoa vai ter medo o tempo todo, a vida toda. Então, essa pessoa vai aprender a fazer tudo certinho, tudo que esperam dela, tudo que a sociedade exige dela, ela vai cobrar de si mesmo por causa do medo. Vai cobrar de si mesmo muito e ela vai fazer as coisas de muita responsabilidade. Então, esta pessoa vai ser super responsável, mas vai sofrer de medo. Zari, essas linhas aqui, essas azuis, que está saindo aí da casa 10 e vai lá para... Isso não, tá bom. Ainda nós não estamos estudando aspectos, mas são de extrema importância essas linhas. São de extrema importância, porque isso ameniza este medo. Mas que tem medo, tem. Vocês podem olhar no mapa de vocês. Aquele que tiver a Lua, ou Mercúrio, ou Vênus, vamos dizer Mercúrio e a Lua, que tiver perto do Saturno, esta pessoa tem medos ocultos. Ele pode não revelar isso. É insuperável, Zari? Como? É insuperável? Sabe como é superável? Esta pessoa fazendo tudo direito que é exigido dela. Por isso esta pessoa se torna pessoa responsável. Zari, e Saturno perto de Júpiter? Não, isso já é outra história. Júpiter não é planeta pessoal. Tá. Então tem que analisar de outra maneira. Mas aí não tem medo. Mas você pode analisar. Pode começar a analisar o que é Júpiter. Júpiter é fé. Júpiter é a expansão, não é? A expansão. Então, Saturno vai limitar esta expansão. Tá. A pessoa que tem isso é você? Sou eu. Então, você tem medo de se expandir. Você se segura muito. Quando você pode se expandir, você tem receio. Nas tuas crenças, você é desconfiada. Você acredita só naquilo que você vê. Você tem limitação um pouco nas crenças, especialmente religiosas. Eu diria que você é que signo está Saturno e Júpiter? Saturno está em Capricórnio e Júpiter em Aquário. Então, temos 2 signos diferentes. Você acredita nas coisas, mas está se limitando. Você está com um pé atrás e tem bastante ceticismo. Você acredita mais na lógica.
coisa que é mais lógica, que pode usar a mente lógica. Você não pode sentir aquilo que sentiram aqueles pessoas religiosas que têm devoção profunda e são devocionais. Mesmo assim, tem que olhar as outras coisas do mapa. Mas, a princípio, é isso. Tá. Eu falo, posso? Sim, pode falar. O meu Saturno está na casa 1, isolado, assim. Está bem isolado de outros, mas tem vários riscos. Que distância ele tem? Que distância ele tem do ascendente? O do ascendente é o último ali, né? No ascendente é ascendente, é a linha horizontal. Não, eu sei qual que é o ascendente, mas aqui está assim, ó, vou ler aqui para você. Saturno está 0 graus. O meu ascendente é Sagitário, então o próximo é Capricórnio, né? Então o Saturno está 0 graus de Capricórnio e 31 graus, eu estou entendendo que é de Sagitário, né? Desculpa, de Sagitário, é isso? O ascendente está 31 graus de Sagitário. O Saturno está 31 graus de Sagitário. Saturno, você falou que está em Capricórnio. Não. Você falou 0 grau de Capricórnio. 0 graus, é isso que está me mostrando. 0 graus de Capricórnio. E o ascendente, qual grau está? O ascendente está em 55. Não existe 55. Isso é minutos. Hã? Isso não é grau, isso é minutos. Minuto, desculpa, está 13 graus. O ascendente é 13 graus. Então Saturno está no meio da casa. Está no meio ainda. Tá bom, então você tem Saturno em Capricórnio, é muito forte. E você tem ele na casa 1, isso torna você uma pessoa muito prática, porque ele está em Capricórnio, que é terra. Muito prático e você é muito responsável. Isso é a grosso modo. Rosário, o meu Saturno também está sozinho. Ele está em Peixes. E em que casa? Ele está na casa 5. Tudo bem, então, você, casa 5... Família, liberdade, criatividade. Casa dos filhos. Casa dos filhos, você exige muito da tua filha. Coitada. Porque o Saturno é exigente, ele é a disciplina. Então, você disciplina muito a tua filha, você exige, mas você tem coração mole, porque ele está em peixes. Está em Peixes. Faz muito sentido. Engraçado que o Saturno da Letícia está do lado do Sol, quer dizer, ela tem medo do pai, né? Quer dizer, medo não, né? Não escutei, o que está do lado do Sol? O Saturno está do lado do Sol, no caso da Letícia, da minha filha. Não entendi o que você falou. O teu Saturno está do lado do teu Sol? Não. O Saturno da Letícia. O que ele tem? Está do lado do Sol. Dela? Quantos graus tem de diferença? Como é que vê aqui, meu Deus? Pessoal, a Márcia caiu, está pedindo para entrar de novo. Tá, isso depende de Hermes. Mandei a mensagem. Fala, Letícia, mais forte, está muito fraco a tua voz.
Bia? Então, oi, não, eu estou pensando aqui, eu não sei se eu estou lendo certo, mas Saturno está 20 graus e o Sol está 0. Se você voltar no mapa, Zari, às vezes você consegue mostrar para a gente o grau, como que lê ali? Tá, vocês estão vendo o mapa da Letícia? Estamos. Então, Saturno está a 20 graus, tá vendo? Tá. Sim. Quantos graus tem cada signo? 30. 30. 30. Até Então, quantos graus falta para terminar o signo onde está Saturno? 10. 10. E o Sol está a 0 graus Então de Câncer. Então, tem 10 graus de distância. 10 graus de distância já é uma certa distância. Então, mas tem influência entre o Saturno e o Sol. Ela é uma pessoa... ela tem o mesmo caso como outro mapa. Tem esse trígono de Urano. Ela é uma pessoa que tem um pouco de medos e é uma pessoa que tem, às vezes, tendência para tristeza. Mas responsável. Muito responsável. Verdade. Ela, profissionalmente, ela vai ter muito sucesso. Por causa do Marte. Não, por causa de Mercúrio na casa, no cúspide, e por causa de Plutão perto desta cúspide da casa 4. Zari, volta um pouquinho para cima lá. Porque a casa 4 não é família? É o meio do céu, não é? É isso? Eu nunca meio vi. do céu. Não, esse do 16 graus aí. Não, ainda nós não aprendemos isso. Porque esse é um outro cálculo que nós não chegamos lá ainda. Por enquanto, desconsidera. Zari, só para informação, essa setinha aqui sempre representa o meio do céu, né? Porque às vezes ele está fora de... Tá. Agora, olha, aqui, embora que casa 4, mas lembra que eu falei que este eixo e este eixo são fatores muito fortes da personalidade. E ela tem Plutão perto deste eixo. É uma personalidade forte. E aqui mostra que a família dela exige muito dela. A família dela exige muito dela, porque Plutão está bastante... está muito bem aspectado na casa 4. Zara, deixa eu só tirar uma dúvida mais aí. Eu não sei se eu falo certo, assim, por exemplo, Mercúrio está na casa, tá bom, você está, por exemplo, se eu estou falando, você me pergunta, Mercúrio está em que casa? Está em que signo? Mercúrio está na casa 9. Sim, não. Mas ele está 3 graus distante da casa 10, ele já influencia a casa 10. E no signo, ele está na casa Touro? Ele está em Gêmeos, ele está muito forte. Ele está mais para Gêmeos. Mas essa... Ah, tá, entendi. Mais para Gêmeos não, ele está em Gêmeos. Tá. Podemos continuar? Sim. Sim, né? Bom. Olha, tem agora aqui mais 3 planetas.
além da nossa consciência, além da nossa personalidade humana consciente, olha, a Márcia não conseguiu entrar. Eu entrei, estou aqui. Ah, entrou. Tá. Além da nossa personalidade, então esta aqui é a personalidade consciente. Mas nós temos uma parte supraconsciente. Nós temos intuição, inspiração, enfim, temos impulsos espirituais inconscientes ou supraconscientes. Esses impulsos supraconscientes vêm desses 3 planetas que estão além de Saturno. Por isso eles se chamam transsaturninos. Eles que causam a nossa expansão cósmica, para a consciência cósmica. A consciência cósmica vem para nós através desses 3 planetas, que são Urano, Netuno e Plutão. Eles estão tão longe do Sol que o lugar que eles estão já o Sol acho que nem se vê como um ponto, uma estrela maiorzinha talvez. E eles recebem também luz de estrelas cósmicas. Mas como eles estão dentro do nosso sistema solar, ligados à nossa personalidade, eles passam para nós a intuição, a inspiração, a espiritualidade, a expansão da espiritualidade. Por exemplo, Netuno é a máxima expansão da espiritualidade. E Urano é a mente superior, a inteligência superior. É a inteligência superior. E Plutão está tão longe de tudo isso que ele é só vontade supraconsciente. Plutão? Quando você diz, eu quero porque eu quero. E aí falam para você, olha, não vale a pena, considera de novo, pensa bem. Aí você diz, não quero saber, eu estou querendo isto. Ponto final. Então, isto é uma vontade que vem do além de Saturno, de Plutão. Plutão é a vontade suprema. Netuno é a expansão máxima do espírito. E Urano é a mente superior. É isto que tem que estudar para a semana que vem. Por favor, não é só leitura, é para estudar. Neste livro, estão vendo o livro? Sim. Sim. Neste livro, começa com a página 92 até a página 96. Não é o capítulo 9 que você tinha falado? Não sei que capítulo é esse. Deixa eu ver. Aqui é os conceitos chaves para os planetas. Capítulo 9. É capítulo 9. Porque no livro novo é nas tabelas. 128 em diante. Isso que eu ia te perguntar, Hermes. É o do Stefan lá, né? São os conceitos chaves? Para quem tem o que veio pela internet, é da página 128 em diante. Tá bom.
Agora, eu passei hoje para vocês uma matéria muito pesada, muito complicada. E para terminar, eu quero falar sobre isso. Eu coloquei este desenho no nosso grupo e eu coloquei também essas duas tabelas de desenho. Eu só quero repassar esse desenho. Aqui não tem casas, aqui só signos e planetas com o nome escrito para vocês gravarem o desenho de cada Zóio, o Mercúrio planeta. aparece 2 vezes. É diferente, né? O quê? Mercúrio aparece 2 vezes o nome. Sim, Sim. Mercúrio Ele aparece rege 2 dois vezes também. e Vênus aparece 2 vezes. Aqui, Vênus. Eu já vou falar sobre isso. Tá. Eu já vou falar sobre isso. Eu só quero chamar a atenção que nos tratados de astrologia, no mundo inteiro, Urano tem um desenho, às vezes, um pouco diferente, e Plutão também tem, às vezes, um desenho um pouco diferente. Mas vocês vão conseguir identificar. Então, posso só fazer uma pergunta sobre esse Sim. desenho? Rapidinho. Por que essa roda aparece o Áries em cima e em outros círculos aparece... Não, nada, aleatório. Por isso eu falei, aqui não tem casas. Não tem Aqui casa. são signos. Começa com Áries em cima. Tanto isso é aleatório. Isso é aleatório. Nesse Áries, caso Touro, específico. Gêmeos. Nesse caso aqui está aleatório, mas Específico, assim, na verdade o Áries ele começa na casa 1, correto? Isso, Começa no na casa horizonte. 1, mas você está vendo que aqui nem tem uma linha horizontal. Verdade, tem razão. Tá certo, tá, entendi. E Esse é aqui figurativo. aqui no meio é o símbolo da Terra. Aqui tem todos os planetas menos a Terra. Aqui o símbolo da Terra. Osari, não tem as casas, mas vai lembrar que esses planetas são os regentes de cada signo aqui, não é aleatório. Sim. Sim, Sendo sim. que Áries é a primeira casa. É isso que ela quis associar. Então, Marte ou Áries rege na primeira casa. Netuno rege a 12ª casa, Peixes. Então, aqui sobre essa pergunta do Enio, vocês estão vendo Vênus, ele está em 2 lugares. Ele rege Touro e ele rege Libra. Touro é terra, negativo, e Libra é ar, positivo. Depois nós temos Mercúrio rege Gêmeos, que é ar positivo, e Mercúrio rege Virgem, que é terra, negativo. Igual como Vênus. Vamos voltar novamente aqui. Onde está aqui? Olha, Mercúrio são dos nossos sentidos e Vênus também são dos nossos sentidos. Então, Vênus tem dúplice, tem um lado positivo que é ar, um lado negativo que é terra. E Mercúrio tem o lado positivo que é ar, Gêmeos, e o lado negativo que é Virgem. Esses são os únicos 2 planetas que regem cada 2 signos. Os outros, cada um rege só um signo. Depois eu tenho
uma grande revelação que Ramazar me revelou há, sei lá, uns 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, que eu vou falar para vocês, é uma coisa que não está escrito em nenhum livro. E é uma coisa tão importante que eu não consegui transmitir para todos os astrólogos que eu falei isto para eles, ninguém deu bola. Paciência. Não entenderam a importância disso. Mas, na nossa personalidade, a única coisa que nós podemos mudar é Mercúrio, Vênus e a metade da ação da Lua. Isso vou explicar mais para frente. Isso é a revelação de Ramazar. Como é que é? Pode repetir? Como é que é? Repete. Nós podemos mudar o nosso mapa, nós podemos mudar totalmente Mercúrio, Vênus e a metade da Lua. Zari, quando você diz mudar, você diz com a vontade? Com a vontade. Então, vamos ver um exemplo. O que é Mercúrio? São os pensamentos e as palavras. Você pode mudar as palavras, você pode decidir não falar, e você não vai falar. Você pode escolher o que você fala e nunca mais falar mal de ninguém. Depende da tua vontade. Isso você pode fazer. Agora, o Júpiter, que é filosofia de vida, você não pode, com a tua vontade, mudar a filosofia de vida. Filosofia de vida é resultado de muitas coisas na tua personalidade, que você não tem controle sobre tudo. Mas sobre o que você fala e o que você pensa, isto você tem controle. E sobre o que você deseja, isso você pode ter controle. Especialmente quando você fica diabético. Quando você fica diabético, você gosta de doce e não pode comer doce. Isso você pode fazer. Então, o que você pode mudar na tua vida é o que é a vida animal, é isso? Percepção dos sentidos. Exatamente. Nós podemos mudar isso. E a expansão da consciência fica onde? A expansão da consciência fica de Júpiter para cima. Sim, mas isso, de alguma maneira, é uma transformação, é uma mudança. Claro. Mas não depende de você. Não, para você, o que depende de você é somente Mercúrio e Vênus e as emoções. E uma parte das emoções. Mas a expansão da consciência não depende da gente? Só depende da gente aquilo que se refere ao nosso pensamento, à nossa palavra e aos nossos desejos. E como a gente muda as emoções? Zari, a expansão da consciência requer vontade, concentração, se aprofundar, enfim, depende da gente também. Sim, mas você pode fazer tudo isso, não ter mudança de consciência. Mas você vai começar a ter mudança de consciência quando você vai começar a falar menos, talvez, selecionar o que você está falando, selecionar o que você está desejando, as tuas ações. Quando você vai começar a modificar as tuas ações, além de concentração, além de meditação. Ou seja, que a expansão da consciência começa embaixo. Começa embaixo, com uma decisão de mudança. Que o que tem
no universo, o que tem na consciência, o que tem no universo tem. A gente só consegue perceber isso quando a gente começa a mudar essa parte da vida animal. É isso, Zane? Olha, na Bíblia está escrito, porque Deus falou, ama a Deus, ama é Vênus, ama a Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua força. E aí ele promete que se fizer isso, tudo vai dar certo na tua vida. Mas aí começa a expansão da consciência. Ou seja, que a mudança começa por um entendimento do intelecto, né? Na realidade. Isso. Exatamente. Talvez inspirada por uma intuição, né? Mas esta intuição e tudo aquilo que significa Júpiter, isso dá para ver no teu mapa já, você já veio pronto com isso. Não é que você pode modificar isso. Tá. Bom, aqui junto com esses os símbolos dos planetas, tem aqui uma tabela, só para dar uma noção. Isto vocês vão precisar bem mais na frente, quando vão fazer trânsito, para entender qual é a velocidade que cada um dos planetas anda. Por isso é o período da translação. Por exemplo, está vendo aqui Saturno? Deixa eu fazer isso maior. Saturno demora 29 anos e pouco para fazer um ano de Saturno. Urano demora 84 anos para fazer uma volta em torno do Sol. Netuno demora 170 anos, mais ou menos. Tudo isso é mais ou menos, não é? Porque cada ano tem uma certa mudança. Plutão demora 250 anos para fazer uma volta. Então, isso é só para ter uma ideia. A Terra demora 365 dias e 6 horas, que é uma parte de um dia. Então, isso para ter uma ideia da velocidade, que eu mandei essa tabela junto lá na... Pronto? Estamos combinados? Sim. Por favor, tem que estudar. Só recapitulando, vai começar naquele conceitos, chaves e definições e a tabela lá? Conceitos e a tabela? Aquele... Não entendi. O que vai começar? Já esquece. Capítulo 9, dos aspectos em diante. Isso. Zane, posso fazer uma pergunta do começo, que acho que acabou cortando? Só para recapitular, quando você estava lá nos símbolos das esferas, das 3 esferas, do meridiano, do horizontal, quando chegou na terceira esfera, que são os 4 quadrantes, você acabou não falando do quadrante do lado direito. Dá para recapitular, por favor? Seria aqui? Isso, esse daqui onde está 3, 2, 1, 6. Esse daqui. Esse. Faltou falar o quadrante 1. É o que é meu e o que está mais perto de mim. Espera aí. Quadrante 1. O ego. O que é meu... O que é meu
Não, é eu, meu e o que Eu está e perto aqui. de mim. Eu, meu e o que está perto de mim. Nossa, no meu Zari, justamente nesse quadrante aí, tá zerado. Meu também tá zerado. Meu também, não tem nada. Oxê! O que significa? Qual é o Que tá Tá, vazio. então, onde você tem mais? Onde você tem mais? Espera aí. Oh, my God. Fiquei em choque. Eu tenho 0 e 7 do outro lado. Ah, você tem 0 de todo lado esquerdo? Isso. Do Também em quadrante cima? de inferior. Também nesse... Não. Só no embaixo. Só no embaixo. E no de cima você tem? Eu tenho 7 em cima. É 7 do lado esquerdo e 0 embaixo. Do lado direito em cima é 1 e embaixo é 4. É um mapa parecido com o meu. Tá, então você tem 7... O teu forte é mais aqui, em cima do lado esquerdo. Isso. Então, isso é a parte profissional e a parte espiritual. É o meu também. Eu também. E aqui embaixo, do lado esquerdo desse lado, é 0. Então, Então, não é nada. mas isso é uma coisa genérica. Você está você está vivenciando mais o teu lado profissional e espiritual, de um lado, e do outro lado, você, na casa 6, você tem planetas? Casa 6, zerado, nada. Então, você falou que tem aqui 4. Não, é o 4, isso, na esfera é o quadrante embaixo, tem 4. Aonde? Na casa 4, na casa 5. Então, casa 4 é família. Isso. Família e filho. Você tem muita ligação com a família e com o filho. E na casa 5 também tem a lua, né? Lua na casa 5 e então, tem você aqui... é super mãe. Quem tem lua na casa 5 é super mãe ou super pai. Aí, Ana, é nóis. É nóis. E tem aquele que parece um fone de ouvido, que é o nódulo do dragão. Nódulo norte. Não, o nódulo norte não é planeta. Eu sei, só estou comentando. Ninguém vai esquecer o nódulo norte, que vai parecer o... Não, primeiro estuda essa batalha de coisas que eu dei para vocês. Depois vamos para as migalhas. Alguém está dando para aprender alguma coisa? Muito! Está maravilhosa bastante. a aula, linda. Que interessante. Fascinante. Mas é muita coisa para aproveitar. Para tirar proveito, tem que estudar isso. Sim. Sim.